Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre quais medicamentos o tratamento dos sintomas da ansiedade é mais indicado. Eu recebo muitos assinantes aqui do canal que escrevem a seguinte frase: é normal eu continuar sentindo as crises da ansiedade mesmo tomando as medicações? Então eu vou falar quais são as medicações mais indicadas, o tratamento psicoterápico mais indicado e como você pode lidar melhor com esses sintomas físicos, emocionais e mentais da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você crescer, desenvolver, ter mais saúde, disposição e aí ter mais qualidade de vida. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Pessoal, o Samuel Henrique escreveu assim no canal: boa tarde, doutor. Fui diagnosticado com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e desde então comecei o tratamento com fluoxetina e não tive bons resultados. Passei para a cetralina de 50mg até 150mg. Também continuei com as crises, que me dá embrulho no estômago, dores no peito. E agora já tem 2 meses que uso Deller de 100mg e continuo com as crises. É normal ter essas crises mesmo tomando as medicações? E o único remédio que me alivia é o diazepam. Estou perdido, não sei o que fazer. Se você pode me responder, agradeço. Samuel, obrigado aí pela sua participação. Eu sempre comento aqui, pessoal, que é fundamental a sua participação, os seus comentários aqui no canal, porque assim eu fico sabendo quais temas mais interessam vocês e nós podemos incentivar aqui a criação de uma comunidade onde uns possam ajudar os outros. Quando você coloca um comentário, com certeza você ajuda muitas pessoas e aí amplia o nosso canal e a nossa comunidade. Podemos criar um grupo de apoio para as pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e outros problemas aí de saúde mental. Então, obrigado, Samuel, e eu vou responder nesse vídeo essas questões que são colocadas por ele e por tantos outros assinantes aqui do canal. Queridos, como eu sempre falo aqui no canal, é fundamental no tratamento do transtorno de ansiedade e todos os transtornos que são cometidos pela ansiedade, como o transtorno do pânico, agorafobia e tantos outros que nós trabalhamos aqui no canal, é fundamental você ter uma abordagem conjunta de medicação e de psicoterapia. E os estudos mostram que em casos leves e moderados, apenas a psicoterapia ela já é indicada e é tratamento de primeira linha. O que eu quero dizer tratamento de primeira linha? É aquele tratamento principal que ele tem mais resultados e que precisa ser começado, iniciado o tratamento com ele. Então é sempre bom você ter aí um médico, claro, te acompanhando e um psicólogo também, e aí você ter um acompanhamento desses dois profissionais, porque a medicação por si só, ela traz alguma regulação nos neurotransmissores, mas ela não é essencial para trabalhar o comportamento, a mudança de atitude, as crenças psicológicas, emocionais, o seu estado emocional, é a psicoterapia que trata. E como eu sempre falo aqui no canal, uma das causas da ansiedade é o nosso medo em relação ao futuro, é a nossa extrema preocupação, excessiva preocupação e que traz muitas vezes um desconforto muito grande. E isso não é tratado com remédio. O remédio ele vai atenuar um pouquinho os sintomas da ansiedade, ele pode até diminuir bastante, mas a psicoterapia, ela realmente é o padrão ouro, que vai realmente trazer para você benefícios a curto, médio e a longo prazo. Dentre as psicoterapias, nós temos muitos estilos, muitos métodos, muitas possibilidades aqui que eu sempre tenho trazido para vocês, para o canal. Existem muitos recursos para trabalhar a ansiedade dentro da psicologia e outros ainda, recursos como fitoterápicos, atividade física, meditação, mindfulness, yoga se você faz, enfim, uma série de outras possibilidades. Há um volume muito grande, maior de estudos na psicoterapia cognitivo comportamental e as suas variáveis, como a dialética comportamental e outras metodologias que são dentro desse guarda-chuva da terapia cognitivo comportamental. Eu quero dizer aqui que as outras abordagens também são eficazes e eficientes. Apenas há um volume maior de estudos em relação à efetividade da cognitiva comportamental, da terapia cognitiva comportamental, no caso de depressão, de ansiedade e em outros transtornos de saúde mental também. Então, é claro que o processo psicoterápico depende muito da sua conexão com o profissional, do elo que você faz, da empatia ali, daquela conexão que é feita. Então, muitas vezes, independe da linha que o profissional está
que ele trabalha, mas com certeza quando você tem aí uma abordagem com muitas ferramentas ligadas ao comportamento e à cognição, você tem um resultado a curto, médio e longo prazo, muitas vezes mais efetivo. Em relação às medicações, os remédios, medicamentos, nós temos aí os estudos apontando que as medicações de primeira linha, ou seja, aquelas mais indicadas inicialmente e que podem trazer maior resultado a curto, médio prazo, longo prazo, são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina e inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. Eles são remédios muito relacionados ao tratamento da depressão, são antidepressivos. E eles são indicados, mais indicados no tratamento da ansiedade, porque eles vão normalizar, eles vão equilibrar a questão da serotonina no cérebro, né? E outros hormônios também. A serotonina, ela é um importante hormônio, assim como outros existem no cérebro, que ele é um neurotransmissor, que ele facilita, ele estimula as conexões neurológicas entre os neurônios. E ele é muito responsável pelo nosso humor, pela nossa sensação de prazer, pela nossa capacidade de ter uma visão mais positiva do mundo. Por isso que esses medicamentos eles estão indicados como tratamento de primeira linha. Eu quero ressaltar aqui, queridos, que as medicações psiquiátricas elas têm um resultado diferente para cada pessoa. Então você, por exemplo, pode se dar muito bem com um tipo de medicação e a mesma pessoa, outra pessoa não pode, de repente, tomar essa medicação que você tomou por questões fisiológicas, orgânicas, por questões de configurações próprias, né? Então é muito importante o acompanhamento de um médico, de um psiquiatra, que ele vá acompanhar se essa dosagem que ele ofereceu para você, se o tipo de medicação, se ele realmente está funcionando e aí ele pode trocar, né? Existem muitos tipos de medicamentos, eu vou citar alguns aqui, mas o arsenal é enorme para tratamento da ansiedade e assim também da depressão, né? Então eu quero reforçar aqui esse conceito aí dessas drogas que são inibidores seletivas de recaptação da serotonina. Por que ela funciona? Justamente, lembra, quando há um neurotransmissor, aqui um hormônio que é transmissor, ele transmite a serotonina para outro hormônio e depois ele faz a recaptação. Esse remédio ele vai inibir essa recaptação, permitindo assim que a serotonina fique maior tempo entre as conexões neurológicas do seu cérebro. Então por isso que eles são mais indicados. Já os benzodiazepínicos, que são muito famosos também em função do tratamento da ansiedade, eles são também indicados, eles são aí dão muito resultado, mas eles têm um efeito colateral a longo prazo de maior dependência. E aí eles não são considerados medicação de primeira linha, eles são aí de segunda linha. Então, mais indicados são de primeira linha, seguidos por segunda linha. Agora, é claro, quero reforçar para você, depende muito de cada caso, depende muito do seu acompanhamento médico e as escolhas que você possa fazer e sempre você dizendo para o médico, olha, essa medicação ela está me fazendo um efeito colateral que eu não estou gostando, uma náusea, uma tonteira, eu estou indo ao banheiro, uma diarreia muito grande. Quer dizer, sempre você relatando ao seu médico para que ele possa fazer, o seu médico possa fazer as alterações e assim cuidar de você com mais atenção. E outro ponto, gente, muito importante, essas medicações elas não são rápidas, né? Com exceção dos benzodiazepínicos, eles muitas vezes têm uma ação mais rápida que os outros. Mas eles geralmente, essas medicações, elas precisam de um tempo para ter resultado, de 2 a 4 semanas. Então muitas vezes é claro que nesse sintoma da ansiedade tão desconfortável como a gente trata aqui no canal, a gente quer ver livre disso rápido. Mas lembra, essas medicações não são como um remédio que você toma para gripe, ou para tosse, ou para uma dor de cabeça, não é? São remédios que demoram a fazer efeito porque essas conexões neurológicas, elas precisam de um tempo para a química no cérebro se equilibrar. E esse tempo, ele não é de um dia para o outro, né? Então, precisa de ter paciência, tolerância para trabalhar essa questão da medicação. E também, junto disso, a psicoterapia, porque é a psicoterapia que vai te dar condição emocional, comportamental, mental, para você dar conta da medicação e para você corrigir essa visão, muitas vezes, mais pessimista, uma visão mais catastrófica do mundo que você vive. Isso tudo é psicoterapia, a medicação não muda isso, né? Então, muitas vezes é uma ilusão você achar que um remédio vai te curar. Nesse caso da ansiedade, os dois precisam caminhar juntos, a psicoterapia e a medicação. E olha
que em casos leves e moderados você pode fazer só psicoterapia e já é muito, o resultado é muito positivo, né? E existem uma infinidade de exercícios aqui, eu sempre trago no canal, você pode acessar outros vídeos aqui que podem com certeza, efetivamente, cientificamente provados de melhorar os seus sintomas de ansiedade. Mas não é de um dia para o outro, precisa ter calma, paciência, passo a passo você vai conseguir. E eu vou falar aqui alguns exemplos de medicação que você pode pesquisar e você pode levar aí para o seu médico, consultá-lo e verificar aquele que funciona mais para você e que tem mais resultado para combater, você vencer a ansiedade. Eu vou agora trazer alguns nomes do princípio ativo de alguns medicamentos e aí sempre você precisa estar sendo acompanhado por um médico, um psiquiatra que vai entender do seu diagnóstico e, claro, com o psicólogo também, juntos, para você ter um tratamento mais eficaz e que o remédio seja potencializado e dê resultado. Como eu falei, só medicação ela não traz os resultados de tratamento da ansiedade. Por isso, muitos assinantes aqui do canal falam, doutor, eu estou tomando a medicação e ela não me está trazendo resultado. Existem vários fatores que podem estar causando essa falta de resultados em relação à medicação. Mas acredito que primeiro é você entender que essas medicações não dão resultado a curto prazo. É preciso que o corpo se acostume, que comece a produzir efeitos entre 2 a 4 semanas. Então, vamos trabalhar um pouco a paciência e a tolerância em relação à medicação. E outra razão é que só a medicação ela não é suficiente para corrigir a questão emocional, afetiva, comportamental, cognitiva, que estão muito relacionadas e são aí as causas principais do transtorno de ansiedade e da depressão também. Então, a medicação ela não atua nessa mudança comportamental, emocional, afetiva, cognitiva, de pensamentos, de crenças. É o processo psicoterápico que faz isso, né? Então, é claro que os dois juntos dão resultados ótimos, mas precisa haver toda essa compreensão e essa adequação. Combinado? Bom, então os inibidores de recaptação da serotonina e norepinefrina. Olha, você tem citalopram, que é bastante conhecido, o escitalopram, a fluoxetina, a fluvoxamina, a paroxina, a sertralina, para citar alguns. Eles muitas vezes são indicados para transtorno de ansiedade generalizada, para transtorno de ansiedade social e para o pânico, mas não são todos que são indicados para esses 3 tipos de transtornos de ansiedade. Então eu vou frisar mais uma vez aqui. O citalopram é mais indicado para pânico e para ansiedade social. O escitalopram é indicado para todos, sim. A fluoxetina é mais para os casos de pânico. A fluvoxamina é mais indicado para pânico e para ansiedade social. A paroxetina para todos e a sertralina para todos os transtornos, né? Queridos, então cuidado, sempre acompanhamento do médico, por favor. Aqui é só uma orientação para você saber a gama de medicações que você pode ter em mãos. E existem efeitos colaterais, então você tem náusea, um cansaço muito grande, muitas vezes uma dor de cabeça, você pode ter o apetite aumentado ou diminuído, depende de cada pessoa, você pode ganhar peso ou perder peso, né? Cada pessoa vai responder de uma forma diferente, tremores, suores, você pode ter a disfunção sexual aí no prolongamento do orgasmo ou até não atingir o orgasmo, uma diarreia, uma constipação e outros efeitos colaterais dependendo de cada pessoa, né? Então essas medicações elas são relacionadas a inibidores de recaptação da serotonina, combinado? Agora, as medicações que estão relacionadas aos inibidores de recaptação da serotonina, norepinefrina. São 2 aí mais indicados, que existem, né? A duloxetine e a venlafaxine. A duloxetine é mais indicada para transtorno de ansiedade generalizada e a venlafaxine indicado para o pânico, para ansiedade generalizada e fobia social também. E aí, todos aí os efeitos colaterais citados anteriormente. Existem as doses, mas como eu falei aqui, você precisa estar sendo acompanhado por um médico para ele te definir as doses que você pode, mais indicadas no seu caso. Você geralmente começa uma dose baixa, vai aumentando. E lembra, é importante tratar com esses medicamentos a longo prazo.
6 meses, não é? Não usa a medicação uma semana ou um mês e para, não. Não é? Tem que ter paciência e também lembra do vídeo que eu falei da descontinuidade da medicação. Precisa haver um plano com o médico para você descontinuar também o uso da medicação para você não ter efeitos colaterais, né? Então, passo a passo, você vai chegar numa dose máxima, manter essa dose por um tempo e quando você for tirando, você vai diminuindo a dose de acordo com o seu médico prescreveu para você, né? Queridos, existe uma gama enorme de outros medicamentos, né? E eu vou deixar aqui apenas a indicação desses iniciais. Depois eu faço outros vídeos falando mais dos benzodiazepínicos e outros antidepressivos tricíclicos que também são utilizados. Então vocês veem que a gama de medicamentos é muito grande, então depende muito da interação do que seu médico realizou, o planejamento que ele fez para você e da sua reação orgânica. Então mantenha o diálogo com o seu médico para você se aproximar e entender como está funcionando o seu organismo, porque você também falando para ele, vocês podem chegar num acordo com o nível de dosagem e qual que é a medicação mais adequada no seu caso particular, não é? Se você tem alguma dúvida específica do seu caso, você pode enviar um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeida@gmail.com, e aí a gente pode conversar com mais detalhes para eu entender o que você está passando e aí a gente poder conversar melhor, né? Então eu quero ressaltar aqui essa importância de você, então, tratar junto a medicação e a psicoterapia e outras ferramentas como eu tenho trazido aqui no canal. Meditação é fundamental, eu sempre falo aqui, veja aqui nos cards, né, as meditações guiadas do canal, veja também outros vídeos aqui com uma série de exercícios de respiração, de relaxamento progressivo, de atividade física, de formas de você mudar e exercitar as suas crenças, seus pensamentos, suas emoções. Nossa, tem muito trabalho, muita técnica, muita metodologia para você tratar a ansiedade e com certeza aqui no canal você vai ter esse arsenal e eu tenho certeza, tenho fé que você vai se libertar desses sintomas e é claro que a gente não tem aqui nenhuma receita mágica, nenhuma perfeição, você também não é perfeito, nenhum ser humano é perfeito e aí você pode ter recaídas, você pode ter muitas vezes os sintomas permanecerem mais leves, mas o importante é você se cuidar, se tratar e cada vez mais você ter qualidade de vida apesar da ansiedade e até se curar dela também. Eu quero reforçar com vocês que a preferência pelos inibidores de recaptação da serotonina e da norepinefrina, eles estão, em comparação com os benzodiazepínicos, é que os benzodiazepínicos eles têm um efeito colateral um pouco pior. Então você tem também uma certa tendência à dependência. Mas cada caso é um caso, né? Então os estudos recentes, essas medicações e antidepressivos, eles têm, nas últimas décadas, têm sido bem estudados e com efeitos colaterais menores. Por isso é a preferência e são medicamentos aí de primeira linha indicados. Mas mais uma vez, depende de cada caso, depende da indicação do seu médico, do acompanhamento. Por isso que o diálogo é tão importante, você manter esse acompanhamento e esse monitoramento para justamente você fazer aí a longo prazo um tratamento mais eficaz, não é? Evita tomar medicação a curto prazo. Você vai encarar uma medicação psiquiátrica, entenda que ela precisa de um tempo para fazer efeito. Então, 2 a 4 semanas para ela começar a fazer efeito. Se você tirar ela com um mês, fica bastante complicado. Então, tente aí prolongar pelo menos durante 6 meses, né? E faz o desmame, a descontinuidade junto com o seu médico de uma forma bem planejada, bem trabalhada, para você não ter efeitos colaterais. Queridos, por favor, comente aqui a sua opinião, a sua dúvida, a sua necessidade de esclarecimento, a sua experiência. Fale para nós quais medicamentos você usa, quais funcionaram para você, quais não funcionaram, como foi essa interação de um medicamento com o outro, as trocas que foram feitas, porque isso tudo gera um aprendizado para a comunidade aqui, é um grupo de apoio que nós formamos, uns podem ajudar os outros. Então comente aqui qual é a sua experiência, a sua dúvida, a sua pergunta. E quem ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!